Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que nós formos e estivermos. É sempre uma alegria muito grande retornarmos a esta casa de oração e trabalho e tivemos a grata satisfação de encontrar uma amiga querida que nos acompanha pelas redes sociais, a nossa querida Regina. Gratidão pela presença e a gente fica muito feliz de estarmos aqui reunidos. É uma noite especial, como o Domingo já disse, aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, e também esse mês de abril nós tivemos agora dia 2, aniversário de nascimento do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, para os mais íntimos como nós, né? Então é um mês especial para nós dentro da doutrina espírita. Quando nós procuramos um tema para conversar com os irmãos, eu sempre busco uma inspiração quando a gente vai fazer uma palestra, né? E a gente sempre recebe, eu falo que um lugar que nos toca profundamente, quando estamos tomando banho, parece que vem a inspiração juntamente com a água que desce pelo chuveiro, né? E o tema que veio nos sugerido foi justamente assim: supérfluo versus necessário. E é um tema que, para nós que estamos trabalhando a nossa reforma íntima na condição de espíritos a caminho de uma evolução espiritual, esse tema nos toca profundamente. Quando nós nos deparamos com aquela passagem do Evangelho de Jesus, aonde estava na casa de Lázaro, juntamente com as suas duas irmãs, Marta e Maria, eis que Marta estava toda atarefada, cuidando dos afazeres da casa, pois era a tradição judaica que quando você fosse receber um visitante, e um visitante ilustre como Jesus, obviamente deveria cuidar de todos os afazeres, estar ali limpando, preparando as iguarias para a refeição, para servir o convidado. E Jesus estava ali, Maria estava aos pés do nosso mestre, ouvindo os ensinamentos. E Marta toda atarefada com os afazeres. Ela chega num determinado momento para Jesus e fala: mestre, peça para que a minha irmã venha me ajudar também. Eu estou aqui toda atarefada e ela está aí ao seu lado, né? Aí Jesus dá aquela resposta maravilhosa: Marta, Marta, te ocupa com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E nós podemos dizer que nós estamos aqui nesta casa, escolhemos sim a boa parte. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas resolvemos vir aqui em busca de um conhecimento dentro do Evangelho de Jesus que nos eleva às nossas condições espirituais. Como eu estava dizendo, poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas escolhemos aqui estar. E quão é importante, quando a gente se depara com este tema que nós propusemos a conversar, eu me baseio muito numa frase de Simão Pedro de Lima, um palestrante espírita de Patrocínio Paulista. Patrocínio não, desculpa. É Patrocínio, não sei se é paulista, mas é Patrocínio a cidade dele. Acho que não é Patrocínio Paulista não. Mas é um cidadão, é um palestrante espírita que costumeiramente, quando ele vai fazer algumas palestras, ele traz uma passagem que ele fala que ele gosta muito de um filósofo chamado Balu. E Balu, para aqueles que sabem ou não sabem, é um personagem de um desenho animado, de uma animação, do filme Mowgli. E o Balu, num determinado momento do filme, do desenho, ele fala assim: eu digo o necessário, somente o necessário, pois o extraordinário é demais. Vejam que frase marcante. Nós muitas vezes corremos atrás do extraordinário, do supérfluo, não corremos atrás das coisas essenciais. E a gente estava até fazendo uma palestra outro dia numa casa com a irmã, e nós trouxemos uma referência. Uma coisa que nós utilizamos com muita frequência hoje em dia, e faz parte da nossa vida diária, é o celular.
Até pouco tempo atrás não tínhamos o recurso que nós temos hoje, mas por conta da evolução da tecnologia veio esse equipamento que vem trazer muitas possibilidades, inclusive uma transmissão de uma palestra, de uma live, conhecimentos que nós não tínhamos até então, utilizávamos muitas vezes das bibliotecas, das enciclopédias para buscar o conhecimento. E hoje nós temos uma enciclopédia à nossa mão. Aí a gente poderia perguntar, mas o celular é um supérfluo ou um necessário? Vai depender. Depende, evidentemente, do uso que você faz. Pois, se a gente utilizar de uma forma consciente, e é importante que a gente tome consciência disso, pois a gente acaba muitas vezes extrapolando o uso desse equipamento tão importante, mas que serve muitas vezes para a pessoa passar horas despreocupadas e em vez de buscar o conhecimento, em vez de estar fazendo algo para o seu crescimento espiritual. E assim nós podemos às vezes nos deparar com algumas situações da nossa mesa. Quantos de nós não jogamos às vezes uma comida fora quando há tantos e tantos famintos? Quantos e quantos de nós não temos o guarda-roupa repleto de roupas que nem utilizamos, que certamente serviria para aquelas outras pessoas necessitadas de um agasalho, de uma roupa? E aquilo que muitas vezes é o supérfluo para nós, é o necessário para outros. Só que a gente vive uma vida tão corrida, tão atribulada, e não prestamos a devida atenção na vida. Ela vai passando como se a gente acordasse pela manhã, cuidássemos das nossas obrigações, ou vamos ao trabalho, para a escola, para os nossos afazeres, e não prestamos atenção, vamos vivendo um dia após o outro, sem nos prestarmos atenção na nossa vida. Vejam, quantos de nós, muitas vezes, estamos numa conversa, estamos num determinado lugar, estamos efetivamente naquele aqui e no agora. Será que às vezes nós estamos num determinado ambiente e já estamos pensando o que vamos fazer quando sairmos daqui? O que eu tenho que fazer amanhã? Quais as minhas obrigações? E este ato nos deixa muitas vezes ansiosos demais pelo futuro. Ou então, quantos outros não ficam atormentados, preocupados com situações que já aconteceram no passado? E a gente pode trazer aqui aquela frase do nosso querido Chico, que diz que se eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso sim, de agora em diante, começar novamente e fazer um novo fim. Olha só como é importante a gente tomar consciência disso. Se até então eu levei uma vida despreocupada, não tomando a devida atenção em relação à minha jornada evolutiva, o que eu posso fazer de agora em diante, tendo o conhecimento, modificar os meus atos, prestar mais atenção na minha vida, prestar mais atenção do que realmente é importante e imprescindível. Eu lembro até de uma história muito interessante, que havia um eremita que tinha muitas posses, até que ele foi se libertando de todos os as suas propriedades. E ele andava pura e simplesmente fazendo as suas caminhadas, fazia as suas pregações nas praças, e ele trazia apenas e tão somente uma cuia que ele usava para tomar água. Ele utilizava apenas e tão somente dessa cuia. Até que em um determinado momento, ele viu uma criança em mãos em concha, pegando água para tomar da fonte. A partir daí, ele já abriu mão até da sua própria cuia. Então eu falo, o que realmente é importante para nós vivermos? O que é importante para a gente levar a nossa jornada? Pois nem sempre nós prestamos atenção, como eu venho dizendo. Nós passamos muitas vezes vivendo dia após dia e esquecendo que nós somos um espírito imortal, que temos uma missão grandiosa. Vejam, irmãos, às vezes fala assim, mas como que eu posso ter uma missão grandiosa?
Não vou me dizer aqui que nós temos uma missão como um Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, o nosso querido Chico Xavier, ou até mesmo o Divaldo, que está numa situação bem complicada de saúde, né? A gente sempre pede vibrações pelo nosso irmão nesse momento difícil da sua jornada, mas nós não temos uma missão tão grandiosa como esses espíritos de escola, né? Que a gente pode dizer que vem numa missão de fazer transformação, modificar praticamente o entorno onde eles vivem. Mas por que nós temos uma grande missão? Pois nós temos uma missão de sairmos da nossa encarnação um pouco melhor do que é quando a gente aqui entrou. Vejam, muitas pessoas querem saber o que foram no passado. Ai, será que eu fui um príncipe, um rei, uma princesa? Será que eu tive alguma coisa assim? Engraçado, né? Ninguém pensa em ser o vassalo do castelo, aquele que cuidava dos animais. Sempre pensamos nas condições superiores. Mas eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: não se preocupem tanto com o que nós fizemos no passado, pois certamente nós estamos vivendo atualmente a nossa melhor encarnação. Eu costumo até brincar, utilizo um trocadilho, né? Em vez de falar da encarnação, eu falo, estamos vivendo a nossa melhor encadernação. E por que eu uso esse trocadilho de encarnação para encadernação? Porque quando a gente está encarnado, nós vamos escrevendo o livro da nossa vida. Nós vamos escrevendo a cada dia, tendo a oportunidade de fazer a nossa escrita, como está sendo a minha vida. E no final da nossa jornada, quando estivermos para partir para o plano espiritual, este livro vai ser encadernado, sim. E aí nós vamos ter a condição de passar a limpo tudo aquilo que nós fizemos. Agora, será que nós nos vamos só vivendo, só vamos escrevendo, ou vamos fazendo uma análise da nossa vida? Me recordo aqui da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a equipe do Espírito de Verdade qual seria o meio mais prático e eficaz para nós crescermos e progredirmos na atual existência. E a equipe espiritual deu a seguinte resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Bom, este sábio da antiguidade é Sócrates, e esta frase está escrita no templo de Delfos, na Grécia. Mas Kardec era muito incisivo, não se contentava pura e simplesmente com uma resposta dessa, conhece-te a ti mesmo. Então ele indagou, mas como que eu posso me conhecer a mim mesmo? Aí, Santo Agostinho, de forma magistral, diz a ele: fazei como eu fazia quando estava encarnado na terra. Ao final do meu dia, eu passava o meu dia limpo e analisava tudo aquilo que eu tinha feito, de bom e não tão bom. E procurava no dia seguinte melhorar aquelas situações que eu já tinha conseguido progredir. E por outro lado, superar aquelas dificuldades que eu ainda tinha para vencê-las, né? E a gente pode sempre dizer, né? Será que nós fazemos este exame de consciência a cada dia? Pois quando a gente chegar no plano espiritual, não vai ter nenhum tribunal, né, nenhum órgão julgador que vai colocar a gente na posição de réu para julgar-nos. Não. Quem vai fazer esta análise será nós mesmos pela nossa consciência. E a nossa consciência a gente não engana. Nós vamos estar face a face, nós vamos estar despidos de toda e qualquer conotação que a gente consegue enganar, né? A gente aqui muitas vezes, eu falo que a gente tem a possibilidade de usar desculpas, né, para várias e diversas coisas, até para as coisas materiais. Ah, não, eu vou começar o regime na segunda-feira, né, porque também nós estamos chegando à Páscoa, tem o ovo de Páscoa, né? Então eu vou deixar o meu regime para segunda-feira. Ah, eu vou fazer a minha atividade física na segunda-feira. E a gente vai sempre protelando, vai jogando as situações para segundas-feiras, que nunca chega. Aí quando chega a segunda, a gente joga para outra semana e vai sucessivamente. E aí também vem as nossas transformações espirituais. Porque se você se propõe a ter uma mudança de atitude, tem que também aprender a ter a mudança da atitude em frente às dificuldades do caminho.
E quem de nós encarnado não passa por uma dificuldade? Se eu chegasse aqui e falar, quem de nós aqui pode dizer que sou extremamente feliz, estou plenamente satisfeito, estou plenamente alegre com a minha vida, dificilmente a gente teria alguém que levantaria a mão. Mas vejam, se nós passamos por dificuldades, essas dificuldades são inerentes ao nosso estágio evolutivo, que vivemos num planeta ainda de segunda categoria, um planeta ainda de provas e expiações. E é natural que a gente passe por quê? Por provas e por expiações. E qual que é a diferença de uma prova para uma expiação? A expiação já é algo muito mais demorado, alguma situação às vezes que a pessoa já vem desde a de nascença e que ela vai passar por um período muito mais longo. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes decorrente de erros e acertos do passado, ou até para espíritos missionários, numa situação muito mais específica. Agora, a prova já é uma situação provisória, por um determinado momento. E as provas nós vamos ter muitas vezes em alguns ambientes do nosso relacionamento, seja no nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho, de estudo, na casa espírita, na coletividade, pois nós nos relacionamos com muitas pessoas na nossa vida. E aí que nesse relacionamento interpessoal é que vem muitas vezes a nossa prova. Aquela pessoa com você está convivendo, quem de nós não tem uma pessoa na nossa família que a gente pode dizer assim, nossa, essa pessoa é pedrinha no meu sapato. Qualquer coisa que eu falo, ela está me cutucando. Aí eu parei uma vez para pensar, falei, será que de repente, não sou eu a pedra no sapato do outro? Eu lembro que muito tempo atrás, eu trabalhava em São Carlos e eu tinha por hábito, enquanto eu viajava todo dia, colocava uma música suave, entrava em prece, meditação, assim, sabe? Enquanto você está dirigindo, numa outra sintonia espiritual. Então, quando eu chegava no ambiente, fazia minha preparação, eu pegava o elevador, colocasse como se eu estivesse pedindo a proteção espiritual, tudo mais. Aí, quando eu chegava no ambiente de trabalho, parecia que o negócio, se transformava totalmente. E tudo aquilo que eu tinha pensado, toda a minha preparação tinha ido embora. E eu costumava dizer uma coisa muito engraçada, que eu falava assim, nossa gente, eu trabalho num barril de pólvoras. Brincadeira, como qualquer coisa, sai faísca para cá, sai fogo para lá, sai explosão para lá. Aí depois que você se desliga do ambiente e tudo mais, começa a fazer uma análise, uma reflexão, e cheguei à conclusão, com certeza, realmente o ambiente de trabalho não é muito fácil, né, gente? Aí eu cheguei à conclusão do quê? Que se realmente estava trabalhando num barril de pólvora, quantas vezes não fui eu aquele que acendeu o estopim, que deu causa para que aquelas situações tomassem? Por quê? Pela nossa invigilância, pela nossa falta de nada adiantava eu fazer toda a minha preparação, se chegasse naquele momento, deixasse para o ar fluir tudo aquilo que eu tinha feito a preparação. Então, este cuidado vem no Evangelho de Jesus quando fala para nós, olhai, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E vejam que a frase de Jesus é assim, olhai, preste atenção no que você está fazendo, preste atenção no seu ambiente, não ande distraído, não ande despreocupado pela vida. Olhe, vigiai, vigie os teus pensamentos e depois você ora. Só que muitos de nós, infelizmente, não olhamos, andamos distraídos, como estava dizendo, e vigiamos muito mais o outro do que a gente mesmo. E nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, pois é nos nossos pensamentos que originam todas as nossas ações, positivas ou não. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos é muito simples e objetiva. Kardec faz a seguinte pergunta: interferem os espíritos em nossas vidas? A resposta: muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles que vos dirigem. E quando a gente olha essa resposta, fala, nossa, eles interferem muito mais na nossa vida, pode ser que eles nos dirigem.
A gente sempre fica um pouco de medo, com um pouco de receio, fala, nossa, então tem um monte de espírito obsessor me dirigindo, fazendo eu agir dessa ou daquela forma. Tá, pode até ter ou não, mas por outro lado, se eu estiver com um bom pensamento, se eu estiver em sintonia com a espiritualidade, vigiando os meus pensamentos, eu vou ter sim assistência de bons amigos espirituais. Quem de nós daqui ora para o seu anjo de guarda quando vai dormir? Poxa, Luiz, mas orar por anjo de guarda? O anjo de guarda não é só para criança, não é só para recém-nascido. Não, gente. Todos nós temos um espírito protetor, que a gente pode chamar de bom gênio, um espírito protetor, anjo de guarda, que foi designado por Deus para nos acompanhar desde o momento do nosso nascimento até o momento que a gente partir para o plano espiritual. E felizmente é um espírito mais evoluído que a gente. Só que nós, por andarmos distraídos, não prestamos atenção nas intuições, nas orientações que esse benfeitor amigo vem nos dar. E por conta disso, o que ele pode fazer? Se você dá um conselho para uma pessoa, a pessoa está pedindo um conselho, uma orientação, você dá, a pessoa não ouve, sinto muito, né? O que você pode fazer? E assim o nosso bom amigo também. Agora nós precisamos estar atentos, pois quando toda prece que a gente faz, nenhuma prece fica sem resposta. Só que a gente precisa compreender que nem tudo que a gente pede é para o nosso bem. Imagine, por exemplo, uma criança se pedisse para o pai que ela quisesse, uma criança com poucos anos de vida, que quisesse dirigir um carro, evidentemente que não poderia, mas mais para frente, quando ela tiver habilitação, já tiver idade, ela vai poder dirigir. Então, nós ainda não compreendemos, não aprendemos sequer a orar o Pai Nosso. A gente ora muitas vezes o Pai Nosso, mas de uma forma mecânica, repetindo palavras após palavras, como uma ladainha, e não prestamos atenção. E vejam como que é importante a oração do Pai Nosso. Naquele momento que a gente fala assim para Deus, Pai, que seja feita a vossa vontade. A gente está dizendo que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Só que quando a vontade de Deus é não nos dar determinada situação, ou dar situações diferentes daquilo que a gente pediu, muitas vezes a gente revolta com a espiritualidade. Se revolta contra Deus, perde a nossa fé. E a gente perde a nossa fé porque muitas vezes nós temos uma fé muito frágil. Eu falo assim, é muito fácil, né, a gente falar que tem fé em Deus, acreditar nos bons amigos espirituais quando tudo vai bem. Basta uma pequena dificuldade bater a nossa porta que a nossa fé vacila. E eu lembro, inclusive, novamente, até já contei essa passagem nesta casa, daquela passagem maravilhosa, quando Jesus, depois de um dia intenso de pregação, eles vão cruzar o lago de Genezaré, e Jesus entra na barca de Simão Pedro. E o lago de Genezaré estava calmo, sereno, e os discípulos estavam remando, transportando Jesus de um lado ao outro da margem. E de repente, o clima começa a mudar. Os ventos começam a soprar, nuvens se formam nos céus e uma enorme tempestade toma conta do ambiente. E essa tempestade é tamanha que os discípulos, por mais que tentassem melejar os remos ou as velas, e Jesus dormia no barco, eles não estavam conseguindo. Trovões, raios, deixaram com medos, receosos daquele momento, e foram avidamente acordar Jesus. Mestre, sucumbiremos. Ao que Jesus levanta, olha para a tempestade e fala, calai-vos. Imediatamente, a tempestade cessa e aquele lago volta a ficar como um espelho. E virando para os discípulos diz, homens, onde está a vossa fé? E eles, voltando aos remos, ficam indagando, quem é esse que tem o poder sobre os ventos e a tempestade? Então vejam, quando a gente se depara com uma situação de dificuldade na nossa jornada, nós precisamos ter a fé que quem está no barco da nossa vida é o nosso Mestre Jesus. Que Deus não nos dá a prova mais difícil do que nós podemos suportar e carregar.
Se nós estamos passando muitas vezes por uma dificuldade, por uma situação, faz parte da nossa jornada. Provas que nós pedimos quando estávamos para reencarnar. Vejam como que é interessante essa situação. Quando nós estamos no plano espiritual, também chamado de erraticidade, a gente, despido do nosso corpo físico, sem os problemas da matéria, a gente passa por um período de adaptação, de conhecimento lá, faz toda uma análise da nossa última existência, né? E aí a gente, né, puxa o nosso balancete lá para a gente ver, né, o que eu posso melhorar, o que eu consegui superar ou não das minhas dificuldades. E aí a gente faz toda uma programação dentro da nossa vontade de melhorar e progredir. Então a gente chega no departamento de reencarnação, apresenta a nossa proposta, nosso projeto de reencarnação. E aí a gente, por exemplo, coloca lá 10 itens nessa lista. Eu quero ser isso, eu quero melhorar nisso, eu quero passar por essa prova, quero passar por essa expiação, por isso, por aquilo. Aí que o bondoso amigo espiritual analisa tudo aquilo que a gente colocou, ele começa a cortar um, cortar outro, e a gente vai vendo ele cortar, falando, pera um pouquinho, assim não vou. Para que eu vou reencarnar? Você vai cortando todos. No final de 10 ele só deixa 3. Eu falei, irmão, vamos com calma. Temos a eternidade inteira pela frente. De nada adianta você vir aqui querer superar todas essas dificuldades para ter uma evolução rápida, e se você sucumbir em todas elas. Então trabalhe essas 3 pelo menos, se você conseguir superar essas 3, já terá ganho a encarnação. Aí quando a gente vem para cá, os prazeres do mundo, os supérfluos da nossa existência nos tomam conta. A gente fica todo envolto pelas maravilhas da terra e esquecemos do nosso planejamento espiritual. E quando a gente chega do outro lado, depois da última existência, se a gente tiver conseguido pelo menos uma, já teremos ganho a encarnação. Quão difícil é, porque a gente sabe que quando estamos encarnados, e eu costumo sempre dizer esta frase, né, porque às vezes a gente fala assim, o Aloysio está lá falando, deve ter já conhecimento, já ter toda essa vivência do que ele fala. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não tenho vivência de quase nada do que eu falo, por isso que eu estou falando. E a grande dificuldade para a gente que está aqui na frente é colocar em prática aquilo que você está falando. E olha, a responsabilidade vai maior a partir do momento que você passa por uma situação da qual eu me deparei certo dia. Eu estava no supermercado aqui da cidade, tinha feito naquela semana uma palestra numa casa espírita. E aí a pessoa chegou e falou para mim, você que é o Aloysio, né? Eu não conhecia a pessoa. Aí ele falou, então, eu fui lá na casa espírita tal, eu vi uma palestra que você fez assim, assim, assado, tal. Legal, tal, tudo mais. Aí eu fiquei pensando comigo, né? Eu não conhecia a pessoa para saber, né, que tinha bastante gente naquela casa, como que eu ia saber quem era aquela pessoa? Mas eu pensei assim, já pensou se naquele determinado momento eu tivesse tido uma atitude desrespeitosa com alguém na fila do caixa, ou com o próprio caixa? Olha só, o que adiantaria tudo aquilo que eu estava falando naquele dia e não agindo de forma diferente? Aí que está a nossa transformação espiritual. E a gente, pegando o gancho da doutrina espírita, a gente diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e no esforço que faz para domar as suas más inclinações. Vejam só, espírita não significa ser santo, ser evoluído, nada disso. Nós estamos aqui procurando crescer, progredir, evoluir. Não significa porque muitos chegam para nós e falam: mas você não é espírita? Tá? Sou espírita, mas eu sou um ser humano, que posso chorar sim, posso sofrer, posso passar por dores e sofrimentos e me desesperar muitas vezes, pois faz parte da minha vida. E a gente lembra até daquela passagem engraçada do Chico, né? Naquela vez que ele estava fazendo uma viagem, ele conta até no Pinga Fogo essa história, foi muito engraçada. Num determinado momento o avião começou a passar por uma turbulência muito forte, né?
E o Chico, né, começou a desesperar, né? Viu todo mundo gritando, todo mundo chorando, né, desesperado, né, por causa da turbulência. E o Chico começou a gritar, né? Começou a gritar: ai meu Deus, né? Aí o Emmanuel chega para o lado dele e fala assim: o que está acontecendo? Nós estamos em perigo de vida. Ué, vocês não são privilegiados. Tem um monte de gente em perigo de vida. Mas se a gente morrer? Então, Emmanuel fala assim: então morra com educação, para que você não venha trazer problemas para o pessoal do plano do outro lado, né? Então essa colocação é muito importante para a gente aprender que mesmo os bons amigos espirituais, os nossos, esses que, como Chico, por exemplo, como Divaldo, já passaram por provas difíceis. E nós, na condição de simples mortais, né, espíritos a caminho de uma evolução, temos o direito, sim, de muitas vezes chorar, nos lamentar. Mas que a gente não deixe essa coisa tomar um vulto maior. Que a gente aprenda que estamos aqui para crescer e progredir, buscarmos a melhor parte da nossa jornada. E nós já não podemos mais alegar ignorância. Cada um de nós que está aqui nesta noite, e os nossos irmãos que estão nos assistindo depois pelo vídeo, com certeza não vão poder mais alegar ignorância. Eu não sabia que eu tinha que melhorar, eu não sabia que eu tinha que dar atenção às coisas que realmente importam. Não, a gente já não pode mais alegar ignorância, já sabemos de cor. E me lembro inclusive de uma música do Beto Guedes que diz assim, né? Que a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Saber de cor é muito fácil, agora aprender significa colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve e que a gente aprende. E eu me lembro também de uma história muito engraçada de um palestrante espírita muito famoso que fazia palestras, lotava a plateia de tantas e tantas pessoas, tão importante e eloquente que ele era. E sempre quando ele ia fazer a palestra, tinha sempre um senhorzinho muito simples ali na primeira fileira, prestando atenção. Quando ele chega no plano espiritual, quem vem recebê-lo? Aquele senhorzinho. Ele fala assim: meu Deus do céu, aquele senhorzinho tão simples, venha lá, vem me receber aqui nessa luminosidade, e eu com toda dificuldade. E o benfeitor espiritual que estava junto falou: sabe por quê, meu amigo? Porque ele colocava em prática tudo aquilo que você falava, e você nem sempre. Então que a gente consiga, de agora em diante, colocar em prática o Evangelho de Jesus, pois a gente sempre diz que o Evangelho de Jesus não é um livro para ficar na estante. O Evangelho de Jesus, ele é muito importante para ser utilizado no culto do Evangelho no lar, mas não apenas e tão somente. Ele tem que ser usado no dia a dia, ele tem que ser colocado em prática nas nossas relações, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, pois a gente sempre fala, né, ser bonzinho na casa espírita é muito fácil. Eu sempre coloco, inclusive, às vezes não sei se a Regina já ouviu essa situação, que lá em casa, às vezes as pessoas, que eu faço a live segunda e quarta-feira às 10 da noite, e às vezes surge alguma situação engraçada, né, lá em casa, e as pessoas, a minha esposa, o meu filho, falam assim: que hora que vai chegar o cara das 10, né? Porque na hora que você está fazendo a live ou a palestra é muito fácil, né? Agora, no dia a dia, nas relações interpessoais é que é o difícil. Então, que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Eu agradeço uma vez mais a presença de todos. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Muito obrigado pela atenção. E fica com domingos agora. Não sábado de aleluia, viu?